Boa noite, deputado Nicolas Ferreira, tudo bem? Seja bem-vindo ao Platô BR, deputado. Obrigado. O deputado está feliz, está satisfeito com o resultado das eleições hoje? Eu tô, confesso que um pouco apreensivo, não fiz parte dos acordos, então eu não sei exatamente a totalidade do que foi acordado para poder apoiar o Hugo Mota, mas obviamente nós temos uma orientação no partido, também a orientação do Bolsonaro, dei o meu voto de confiança nesse caso. Eu disse anteriormente que naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten por similaridade de ideias, é um cara que eu acredito que é um amigo que tem lutado por pautas importantes aqui no Congresso, mas espero que pautas como a anistia, com defesa das nossas prerrogativas, esteja no bolo da negociação aí. Vou ser um torcedor aqui. O senhor disse que não fez parte dos acordos, mas não fez porque não foi chamado ou porque não quis, porque pode ter alguma coisa aí que eu acho que assim, cada um cada um tem um papel, assim. Tem uns que são debatedores, tem uns que são negociadores, tem alguns que são articuladores. Graças a Deus eu converso com a maioria aqui dessa casa, tenho um bom trâmite, presidi a Comissão de Educação sem nenhum tipo de atrito, nem com direita, nem com esquerda. Então, por incrível que, por mais que queiram pintar uma figura como um Tasmania minha, as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou dessa forma. Quando você vê o Mike Tyson lutando, é óbvio que você abrir o Instagram dele só vai aparecer ele lutando. Mas quando você conhece ele pessoalmente, ele não vai te dar um soco na cara. Eu acredito que é da mesma forma. O meu trabalho aqui, obviamente, é um trabalho de oposição, então eu tenho que ser oposição. Então não entrei nessa negociação porque ou não fui chamado ou porque eu não quis. Eu acho que é por conta mesmo do papéis. Papéis são estabelecidos aqui. Esse acordo pode ter algo espúrio? Nicolas, não sei. Vou me permitir te chamar de Nicolas, que eu acho até meio estranho chamar, você é bem mais jovem que eu. Não é um pouco contraditório para um parlamentar que defende um novo jeito de fazer política, mais honesto, mais comprometido com a transparência, com o que o cidadão espera, não querer saber do que está sendo negociado? Não é, mas, de certa maneira, uma omissão com quem confiou o voto no senhor, em você? Não, eu digo no sentido não é nem que eu não sei por conta de não procurar saber, mas é porque eu não sei porque realmente nós também não sabemos, ninguém sabe o que de fato são todos os acordos. O que fica aparecendo assim, há muitos bolsonaristas são críticos, né? Bolsonaristas e pessoas da direita são críticos do apoio ao Hugo Mota. Aí quando você diz, não, eu não quis me aproximar, mas segui o partido, parece que você não quer, na verdade, se comprometer com quem está criticando a direita por estar apoiando o Hugo Mota junto do PT. Parece que você está querendo ficar em cima do muro. Quer ficar numa posição confortável. Não, tem uma coisa que eu não sou em cima do muro, como eu disse aqui bem claramente. Eu acho que uma posição pragmática não é em cima do muro. Eu vejo que o que não dava para ser feito, por exemplo, é o que vários fizeram na eleição do Bolsonaro e Lula, que foi, por exemplo, pregar um voto nulo. Isso que eu acho que é ficar em cima do muro e se omitir da decisão. Eu tomei uma decisão, eu votei no Hugo Mota. Eu espero, de fato, que ele cumpra com os acordos, que seja com relação, por exemplo, o que ele disse, inclusive em discurso, com relação às prerrogativas, né, de mandatos, com relação à imunidade parlamentar. Então eu espero que sim. Agora, é engraçado porque se você não cumpre, se eu não tivesse cumprido a decisão do Bolsonaro ou da decisão do partido, a pergunta seria, mas você não está sendo rebelde? Você não está querendo pagar de puritano? Ou seja, de qualquer jeito, vai ter alguma crítica com as decisões. E tudo bem quanto a isso. Eu não quero aqui agradar a todos. Eu só estou deixando bem claro que a minha posição é, acredito no Bolsonaro, na experiência que ele tem, e vou seguir a orientação dele e espero de fato que tudo aquilo que eu disse aqui agora como prioridade esteja nesse bolo de negociações. Já que o senhor tocou no Bolsonaro, uma parte importante do bolsonarismo, inclusive pessoas muito próximas ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro, essa turma ficou chateada com a piscada que o senhor deu para Pablo Marçal recentemente na posse de Donald Trump. Olha, como é que está a relação? Olha, eu não tenho relacionamento algum com o Pablo Marçal, seja de amizade, seja empresarial. Mas vocês fizeram um monte de vídeos juntos na internet, parecia outra coisa, parecia que vocês eram amigos. Aí a gente explica, né? Tudo tá na internet e é aquilo que transparece. Eu não falo isso como menosprezar a figura do Pablo Marçal, pelo contrário, o tratei super bem como trato vários outros. Acabei de cumprimentar aqui, como você disse, um petista histórico, assim como eu cumprimento vários. É engraçado porque se eu não tenho boa convivência, eu sou um rebelde, eu sou Tasmania. Se eu tenho boa convivência, eu não posso ter. Então, vamos tentar achar um equilíbrio, vamos? Eu acredito o seguinte, que a história verdadeira eu fui dar uma entrevista, que é no teto da CNN, e lá tem literalmente uma porta de entrada e uma porta de saída. Tava marcado, não sei se foi estratégia dele ou de quem, do próprio entrevistador, praticamente pro mesmo horário. Então nós chegamos juntos no mesmo local. E quando eu terminei de dar minha entrevista, ele tava com uma live aberta, e aí ele fez a live e transformou aquilo depois num vídeo, num corte. Era bom de fazer os cortes, fez o corte. E depois ele pediu também pra tirar uma foto comigo lá embaixo, que eu tava tomando café. E não sei se postou essa foto, enfim, e também saiu essa foto. Então, o relacionamento que eu tenho com ele é como qualquer um outro político que eu tenho agora. Não tenho nenhum envolvimento com ele, seja no âmbito de amizade,
entidade ou empresarial, é uma pessoa, assim como qualquer outro político ou pessoa dentro da política que eu convivo. Os seus colegas, falando aqui bolsonaristas, mas gente do PL, gente de vários partidos, lá nos Estados Unidos, eles ficaram, na verdade, enciumados, incomodados, porque o que eles disseram pra gente, eu, Tatiana Fará, que trabalha comigo, o Platão fez reportagem também, eles disseram o seguinte: poxa, o Nicolas vem pra cá, não quer fazer um vídeo com a gente, e com o Pablo Marçal ele aparece. A gente precisava da fama, do bom engajamento, do número de seguidores do Nicolas pra bombar na internet. Eu ouvi uma palavra meio chula de uma deputada falando assim: poxa, o Nicolas cagou pra gente. Perdão aqui a audiência, o termo. Você acha que os seus colegas do PL, que não são tão bem-sucedidos na internet, não merecem dividir um pouquinho dessas redes com você? Porque o Pablo apareceu bastante nas suas redes, né? E na minha rede, nenhuma. Foi na dele? Foi na dele, mas você tirou foto com ele? Ele pediu pra tirar foto comigo. Tá. Percebe? Mas existe essa história resistência? tem que ser encontrada. Inclusive o que eu ouvi dele de outros deputados é de que no evento que ele foi, vários deputados também do PL também pediram pra tirar foto com ele e tudo, e alguns ficaram, sabe, meio com medo e tudo, porque obviamente houve um atrito grande entre o Pablo Marçal, entre o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro mesmo fica bem resistente em comentar a respeito dele. Mas respondendo a tua pergunta, pelo contrário, os meus amigos do PL são pessoas extraordinárias. Eu acredito que nós somos um corpo, cada um tem uma função, nós temos as nossas diferenças. Por exemplo, se você pega a Cris Tonieto, ela é uma pessoa espetacular para falar de aborto. Se você pega, por exemplo, a Bia, ela é uma pessoa espetacular para falar no âmbito jurídico. Se você pega, por exemplo, o Marcon, que é até de outro partido, ele é um cara extremamente bom em falar economia, assim também como o Marcel, o Eduardo Bolsonaro na parte internacional. Então, assim, cada um tem uma função e eu acho que a gente compreende tudo isso. Com relação às redes sociais, é óbvio que, poxa, todo mundo quer uma visualização, todo mundo quer um stories, mas eu não participei lá porque eu queria, vou fazer uma programação aqui diferente. Não, eu fui convidado por uma pastora para poder passar a tarde na casa dela. Ela ia ter um momento ali de oração, ia vir outras pessoas também que são brasileiras. Eu simplesmente podia sair da casa dela e você sabe, ela é uma pessoa mais velha, você pode falar aqui, eu vou sair aqui, daqui a pouco eu volto, tinha café lá, literalmente que uma situação meio constrangedora. Foi aquela senhora que te deu a cerimônia, a cerimonialista que te deu o convite? Exatamente, o convite pro baile. E nisso foi esse dia. Eu literalmente estava de férias com a minha família, comprei uma passagem para ir para Washington e fiz bate e volta. Saí 4 horas da manhã e fui embora 4 horas da manhã no outro dia. Então, assim, aqui mesmo no parlamento, prova disso é de que eu tirei o meu tempo de eleitoral, que eu não precisaria, afinal de contas, sou deputado por Minas Gerais, mas eu rodei 61 cidades em 25 dias, em diversos locais. Eu fui não somente Minas Gerais, em várias cidades, mas eu fui pro norte, eu fui pro nordeste, eu fui pro sul, eu fui pro sudeste, vários locais. Ou seja, se eles de fato, digamos assim, tivessem esse atrito, eu não teria essa boa convivência com eles, não somente aqui na Câmara, mas também em período eleitoral. Então, eu acho que isso aí é simplesmente algo para poder gerar um atrito desnecessário. Tenho diversos amigos dentro do PL, pessoas que eu tenho aonde trabalhar, como por exemplo o Gustavo Gai, que tem um coração gigantesco e sei que ele tem isso, porque eu converso muito com ele. Eu acredito que todo grupo onde tem pessoas vai ter discordâncias, vai ter atrito de ideias. Onde tem pessoas vai ter conflito de ideias. Só não tem conflito de ideias numa ditadura. Aí pode ter certeza que aí todo mundo concorda com todo mundo. Deputado, você é muito crítico e contundente na crítica ao governo. É possível esperar da sua atuação uma crítica contundente também em relação aos erros do próprio parlamento? Muito se fala hoje em suspeitas de desvios de emendas que têm sido distribuídas à torta e à direita aqui dentro do Congresso super empoderado, muito em razão da parcela enorme do orçamento público que está na mão hoje de deputados e senadores. Com certeza, eu vejo que pretende olhar, dar atenção especial também para isso? Olha, o modus é aquela coisa, né? Pra você ver como que o parlamentar ele tem a função de legislar e fiscalizar, e nesse caso estaria fiscalizando o executivo, que na minha visão está usando a emenda parlamentar como praticamente uma compra de votos, é tipo um mensalão legalizado. Mas isso começou no governo Bolsonaro, não? Não, mas isso não era um orçamento secreto, como eles falavam. Até mesmo porque se era orçamento secreto naquela época, agora também tem que ser orçamento secreto também. O que acontecia, não é o que está acontecendo agora. O Bolsonaro nunca liberou 1,8 bilhão de emenda numa semana, logo numa votação importante. Isso aconteceu quando foi fazer a reforma ministerial aqui. Isso aconteceu quando aconteceu a reforma tributária. Então, o que eu vejo? A gente precisa sim ter essa fiscalização com relação, por exemplo, a deputados que utilizam emenda parlamentares. Quem começou vindo de um histórico de emenda impositiva
positiva, que foi no governo Dilma, depois no governo Michel Temer teve um desenvolvimento novo, mas quem institucionalizou a coisa de pular para casa dos milhões foi o governo Bolsonaro. O governo Lula está errando da mesma maneira. Não, mas é o que eu tô querendo dizer. Como que era um orçamento secreto, por exemplo, se isso era divulgado no Diário Oficial da União, inclusive era para parlamentares de esquerda? Não, até hoje no Como STF... Como assim? Bolsonaro está destinando tipo milhões para deputado do PT? Não faz esse sentido. Tipo de investigação que o Rodrigo fez referência, no STF tem uma investigação, porque não consegue descobrir até hoje quem é o pai de determinadas emendas. Quem mandou o dinheiro para a cidade. Isso para mim é um problema gigantesco e generalizado. Entendeu? No seguinte sentido, cada deputado aqui tem 39 milhões ao mês, ok? Para poder destinar. Até chegar na ponta é um caminho muito burocrático, ou seja, isso abre brechas para corrupção. O que eu vejo que um cenário ideal, eu sei que a gente não tá na Disney, mas um cenário ideal seria, por exemplo, o deputado nem ter gerência sobre isso, não ter emenda, porque a competência dele é legislatória. Agora, como já tem, ou a gente faz algo sem uma burocracia e que de fato a gente consiga destinar e consegue ver os recursos disso e der transparência, ou senão de fato vai acontecer esses casos. Agora, o que aconteceu agora foi o seguinte: Flávio Dino trava emenda, depois abre, aí depois trava de novo, fica suspenso. E o que aconteceu? Diversas emendas minhas, por exemplo, que seriam emendas especiais, que eu já ia destinar diretamente para a prefeitura ou para o governo de estado, ficaram sob suspensão e sob condição de serem redirecionadas para o ministério mandar. Ou seja, se isso não é uma manobra para poder botar dinheiro dentro do ministério, e aí quem vai colher os louros de mandar o recurso? Vai ser o governo. O dinheiro saiu do ministério. Então, assim, o que eu fico chateado, podemos dizer assim, usar a palavra indignado, é de que o que eu menos escuto aqui é Brasil. O que eu menos escuto aqui é interesse do Brasil. Eu só escuto interesse de, nós vamos ter isso na mesa, vamos ter tal comissão, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Só que no fim das contas, as coisas, elas são mais simples de fato do que parece. Só que ninguém tem peito para poder fazer o que precisa ser feito. Porque o que falta, e eu repito isso aqui, projeto de lei, o Brasil precisa ter menos do que mais. Tem gente que fala assim, e aí, qual projeto de lei que você protocolou aqui na casa? Quem disse que eu vivo de projeto? Quem vive de projeto é arquiteto. A gente precisa ter um Estado que seja, pode até ser grande, mas que seja forte. O vídeo do Pix, por exemplo, foi uma demonstração disso. Não tem problema nenhum eu pagar altos impostos, desde que o Estado ele me retribua isso, o que não acontece no nosso país. Então, a característica do nosso Brasil, infelizmente, é um caráter depravado moralmente. Enquanto não mudar isso, você pode destinar milhões para moradia. Eu nasci numa favela, poxa. Eu sei o que é o Estado chegar lá e abrir uma rua. Daqui um mês tá tudo destruído. Esse que é o grande problema. Deputado, o senhor falou de emendas, falou que deveria ser diferente. Não é contraditório o senhor defender um modelo diferente e votar no Hugo Mota, que é produto dessa concertação, desse estado de coisas? É a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. Eu vou votar em quem? Eu vou votar em branco. Se eu votasse em branco, você fala que eu tô em cima do muro. Se eu voto no pastor Henrique Vieira, não ia dar conta porque ele é de esquerda. Se eu voto no Marcelo, vão falar que ele não tinha chance. Ou seja, nenhuma resposta iria caber para essa entrevista. A grande questão é, a gente precisa, dentro da política, trabalhar com a matéria-prima que eu tenho. Mas é a mesma coisa de eu falar, por exemplo, é a mesma coisa de eu falar assim, o voto é secreto, mas o cara tem a opção no segundo turno para votar pro Lula e Bolsonaro. Você vai falar, você vai votar em quem? Mas o senhor discorda... Quem não concorda com os dois, vota em quem? O senhor discorda que essa força estrondosa que elegeu hoje o Hugo Mota com 444 faz votos parte do sistema, é também resultado desse processo? Claro que faz parte do sistema. Assim como, por exemplo, o Trump, tem várias pessoas também agora no governo dele também que faz parte do sistema. Seria muita ingenuidade minha, inocência, falar assim, pessoal, não vou me sujar, entre aspas, com nada aqui nessa casa no sentido de aliança, etc. Eu vou até o limite dos meus princípios. Ou seja, você nunca vai me ver sentado numa mesa de negociação de emenda parlamentar para poder roubar. Você nunca vai me ver em negociações espúrias para interesses próprios. Agora, é o trabalho que eu tenho. Caso contrário, eu não vou entrar na política. É a matéria-prima que eu tenho. Eu não quero comparar isso aqui a uma casa, por exemplo, uma zona. Mas suponhamos que eu sou um evangelista. Eu vou evangelizar um puteiro. Aí eu vou falar, não, peraí, eu não posso falar que vocês são tudo prostituta. É a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. É o que está acontecendo? O senhor tem que fazer concessões ao sistema? Eu vejo que a matéria-prima que nós temos para trabalhar, ela é muito complicada. Mas significa que o senhor tem que fazer concessões ao sistema? Eu acredito que a gente precisa tomar boas decisões, desde que isso não implique em mudar a sua essência. Porque cada decisão que você toma diariamente, você vai mudando a sua essência. Ou seja, se o Hugo Mota, ele começar a tomar decisões que vai contra princípios, contra a minha essência, contra aquilo que os meus eleitores colocaram, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a subir na tribuna. Agora, você vai ver a diferença pra mim com outros que têm o rabo preso. Aí eles não vão atacar. Eu tenho liberdade. O senhor votou no Hugo Mota com um pouquinho de nojo, não? Não é nojo, eu diria, mas com uma certa insegurança, sim.
sim. Deputado, você é parlamentar de Minas Gerais. Queria perguntar, ganhou no estado, né? Foi o parlamentar mais bem votado que a gente teve, em quase todas as cidades, ganhou, salvo engano, foi um dos mais bem votados em Governador Valadares e em outras cidades de Minas que tem muitos imigrantes. As famílias estão recebendo, e já há algum tempo, né? Não é de agora, mas ao que tudo indica, vão receber num ritmo muito forte, centenas e centenas de familiares que foram tentar uma vida melhor nos Estados Unidos, que vão ser deportados pelo Donald Trump, que o senhor é um fã assumido. Essas pessoas estão chegando reclamando de violações de todo tipo de direitos humanos, não só no transporte, mas na forma que a agência de imigração trata eles lá. Como é que o senhor vai dizer para o mineiro que vai receber seu parente com essa dor, com esse sofrimento, que é o presidente que o senhor admira tanto, que você admira tanto, que está fazendo isso com ele? Se isso estiver acontecendo, isso tem que ser sanado. Eu não sou deputado dos Estados Unidos, sou deputado do Brasil, não consigo interferir nisso. Você admirar a pessoa não quer dizer que você concorda com tudo com ela, e nem toda ação que ela toma, você tem que concordar. Se isso está acontecendo, isso tem que ser sanado. Agora, é interessante, porque eu não vi a mídia, hora nenhuma, por exemplo, falando das deportações do Obama. Não, eu acho que todas as deportações têm que ser feitas de uma maneira digna. O que eu estou perguntando para você é outra coisa. Exato. É o seguinte, você apoia o Trump, gosta do Trump, bate palma do Trump, foi pra posse do Trump. O Trump tá fazendo isso com o povo mineiro. O que você diz pra essas pessoas? Eu discordo. Discorda do Trump? Eu discordo. Infelizmente, se isso está de fato acontecendo, é uma atitude que, mais uma vez, precisa ser sanada. Agora, mais uma vez, existem diversos outros pontos que pessoas também cometem e que, obviamente, eu não vou descartar tudo que a pessoa é por conta de erros. E é um erro, obviamente, grave com relação à violação de direitos humanos. Espero também que toda a mídia também abra os olhos também pro que está acontecendo aqui no Brasil, com violação de direitos humanos, pessoas presas com penas que nem estuprador pega aqui no Brasil, com o pessoal do dia 8, traficante sendo solto, pessoas sendo mortas pela polícia, né, em operações que muitas vezes a gente não sabe nem como é que começou. Pessoas, muitas criminosos. Se for criminoso, se morreu 700, que morreu 70 mil. Tem crianças também no Rio, em crianças desses 2 anos, o senhor acredita que tem que ser mortas mas também? É interessante, né? Porque crianças de 2 anos, só acha que tem que ser mortas? Quando uma polícia, ela comete um erro, né, aí todo mundo... Fiz uma pergunta bem objetiva. Crianças de 2 anos, o senhor acha que tem que ser mortas? Não, essa pergunta é no mínimo ridícula, aí merece uma resposta ridícula. Claro que não. Eu peço respeito. Não, peraí. Me perguntar se uma criança de 2 anos merece morrer. O senhor perguntou claro que tipo... não. Mas o senhor perguntou que tipo de pessoa... vai ser qual? O senhor perguntou que tipo de pessoa. Eu falei crianças. E o senhor não respondeu. Eu falei, obviamente que não. Que bom, obrigado. Obviamente que não. Sua assessoria está pedindo pro senhor ir, eu agradeço muito a sua gentileza. A assessoria pediu pra ir? Quem pediu pra ir? Por fim, eu quero fazer uma última... Não, pode deixar. Deputado, pode continuar? Eu quero fazer uma pergunta sobre o vídeo do Pix. Aquilo saiu da sua cabeça, o senhor contou com a ajuda de um marqueteiro? Houve marqueteiros da direita que depois disseram que deram algumas dicas pro senhor? De fato, o senhor recebeu dicas ou teve gente querendo surfar no sucesso do vídeo? Eu lancei um desafio pro Haddad que se ele comprovar que algum marqueteiro me ajudou, eu pago 1 milhão pra ele no Pix. Mas se ele não comprovar, ele tem que pagar 1 milhão pra mim no Pix. Mas teve gente do seu campo, da direita, inclusive, marqueteiros próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como eu disse, falar até papagaio fala, agora tem que provar. Foi o Duda Lima que falou, eu né? escrevi, eu escrevi o roteiro no meu iPhone, no bloco de notas dele. Eu fiz como eu fiz todos os outros vídeos. Você pode pegar lá no meu Instagram. Vai ter o mesmo modelo, do fundo preto, eu sentado, do mesmo jeito. E é assim, as pessoas não querem dar o braço a torcer quando algo realmente é um sucesso. As pessoas sempre vão falar que é fruto de alguma outra coisa. Eu ouvi o Haddad falar que era fruto de Elon Musk, de Trump, que era de intervenção do Bolsonaro. Bolsonaro tá por detrás disso. Você contava que teria a repercussão que Zero. teve? Assim, não a repercussão que teve. Já teve vídeos meus que bateu 60 milhões, 30 milhões. Eu tenho um engajamento, graças a Deus, muito bom na internet. Esse é o recordista absoluto, né? Absoluto. Até mesmo porque eu não tenho outra defesa, digamos assim, a não ser a rede social. Então eu não tenho juízo no STF, eu não tenho a máquina de mídia na mão. Então a rede social é a minha defesa. E esse vídeo em específico eu já sabia que teria uma repercussão grande, porque eu vou fazendo uma métrica de cabeça mesmo, e só que surpreendeu, graças a Deus. Qual é o seu projeto político, eu quero perguntar. Os próximos passos. Meu projeto político, eu quero servir o país da melhor maneira possível. Eu acho que eu tenho coragem para poder fazer e tomar algumas medidas que o Brasil precisa, que o Brasil almeja. Eu vejo que há uma PEC aqui que está coletando assinaturas do deputado Eros Biondini para reduzir a idade do Senado de 35 para 30. Seria uma possibilidade. Eu acredito que Minas Gerais me daria essa chance. Lutaria muito para poder consegui-la. Até mesmo porque o Senado é o competente para poder frear o STF, que eu acredito que é uma das minhas lutas prioritárias. Enfim, eu vejo que o meu futuro político, eu confesso que ele é incerto, mas eu tenho muito desejo
desejo de servir a nação da melhor Mas maneira possível. O seu sonho é ser senador, depois tentar ser candidato a que presidente? Eu acho que, por exemplo, se perguntasse pro Neymar qual que era o sonho dele, seria, sei lá, vou chegar no Barcelona, né? Pro Neymar, por exemplo. Poxa, vou jogar no Barcelona. É claro que acredito que todo político almeja chegar no maior cargo político, que seria, por exemplo, a presidência. Mas eu confesso que eu não fico nem falando isso, nem mesmo alimentando isso no meu coração, que eu acho que muitos que deixaram crescer isso no coração acabam se pervertendo lá na frente. Mas lá no fundo do coração tem esse sonho? Não é nem... Não vou falar nem no fundo do meu coração. Mas, mais uma vez, é um desejo que eu acredito que seja assim inato a todo mundo que sonha. Obviamente, se como deputado eu já consegui ter algumas vitórias, eu acredito que como senador terei algumas vitórias. Como presidente da República, uma pessoa que saiu de uma favela, poder chegar à presidência da República no nosso país, conseguir fazer algo que realmente muda a história, seria algo assim, pra mim, fenomenal. O senhor acredita que é possível ser presidente no Brasil sem se render a esse centrão que predomina aqui no Congresso, que mostrou tanta força hoje? Olha, como eu disse, a matéria-prima é muito difícil, só que isso passa pelas pessoas. As pessoas que estão aqui, elas não, os deputados, senadores, elas não chegaram aqui do nada, elas chegaram com o voto das pessoas. Muitas pessoas votaram com o estômago, viu? Nessa última eleição, e, enfim, não tá recebendo a promessa da picanha, o café tá extremamente caro, o azeite virou artigo de luxo, ou seja, eu acredito que a gente precisa tomar decisões melhores no campo da política, somente isso. Isso passa por uma conscientização das pessoas, tanto no âmbito municipal, quanto no âmbito estadual. Quantos vereadores, por exemplo, que, poxa, a pessoa nem sabe o que ele faz, quantos governadores, por exemplo, como Flávio Dino foi governador do Maranhão, com escândalo de sobrecarga, né, de respiradores, com o pior IDH do Brasil. Enfim, acho que as pessoas precisam tomar decisões melhores em âmbito eleitoral para que a gente mude essa matéria-prima. E aí, se Deus quiser, talvez num futuro próximo eu consiga voltar aqui e falar, não, votei, tô tranquilo, sei qual que é o acordo, enfim, vai dar certo. Quem é mesmo o presidente do seu partido? Como é que é? Quem é mesmo o presidente do seu partido? Presidente do meu partido? O presidente do meu partido é o Valdemar Costa Neto. Passado dele? Passado dele, eu acredito que não foi nada bom. Pagou, acho que pagou, né? Pagou. Ou ele tá devendo mais alguma coisa? Tem outras investigações aí. Mas ele pagou tudo pra antes ou não? Ou ficou sobrando alguma coisa? Acho que... Tem outras investigações. Acho que pagou tudo, ele né? É investigado porque lá, se o Lula foi condenado em 3 instâncias, foi descondenado, ninguém fala nada, muito menos o Valdemar Costa Neto, né? Então, se o Lula pode, o Valdemar pode? Não, são duas coisas diferentes. O Valdemar pagou. O Lula não pagou ainda, não. Não vai falar que o Lula tem investigação também, não? Mas acho que investigação não tem, não sei. Ele foi... porque o Valdemar se citou, pô. Não, porque o Valdemar se citou. Pode fazer uma pergunta de Minas Gerais? Pode fazer uma pergunta de Minas Gerais? Eu sou um grande fã do seu estado, agora tenho a honra de ter a coluna publicada no estado de Minas diariamente também, nosso parceiro aqui no Platô. Queria lhe perguntar, Matheus Simões, candidato do Zema no ano que vem, Cleitinho, senador do seu partido, também está se colocando... Não. Ele é do Republicanos. Do Republicanos, perdão, mas está se colocando, tentando ter o apoio do PL. Sim. Quem é o seu candidato para o ano que vem ao governo de Minas Gerais? Não sei ainda, não é uma decisão individual, é uma decisão de grupo. Obviamente passa pelo Bolsonaro, principalmente no âmbito de governo, né? Eu não tenho, por mais que eu tenha uma relevância, seja em rede social e enfim, eu acho que cada um tem que saber o seu lugar. Eu não tenho a decisão de tomar decisões tão grandes como essa. Eu sou humilde de reconhecer que existe um grupo, existe hierarquia e eu preciso estar abaixo dela. Não com esse peso todo de decisão, não, assim, você falou em coração, né? O seu coração bate mais forte por que nome? Olha, o Cleitinho obviamente é um amigo, eu acredito que no executivo eu confesso que eu não sei como que seria o comportamento dele, afinal de contas precisa ser tomado medidas impopulares e enquanto no Senado muitas das vezes você consegue tomar medidas mais populares. O Matheus Simões eu vejo que ele é um cara capacitado, por um outro lado existe um desgaste com a segurança pública de Minas Gerais com relação ao nome dele. Vejo também a questão da popularidade, não sei como seria a capilaridade dele em todo o estado, mesmo com talvez um apoio do Zema. Então o cenário está muito aberto. Tem agora, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, que é um cara extremamente inteligente, um cara capacitado no âmbito do direito. Que pode virar ministro de Lula. Que pode virar ministro de Lula, mas eu acredito que para governador, por exemplo, eu acho que é muito difícil ele ter a envergadura para poder alcançar os votos, visto que a população mineira ficou extremamente decepcionada com os posicionamentos dele aqui no Senado. Enfim, então acho que o cenário está bem aberto ainda para governo, para Senado de Minas, tá tudo muito nebuloso. Você já conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro depois da volta dos Estados Unidos? Não, ainda não. Eu cheguei hoje 4h30 da manhã. Você chegou aos Estados Unidos hoje? 4h30 da manhã, vim pra cá direto e, enfim, não tive o contato com ele ainda. Teve uma reunião mais cedo, né, mas eu não consegui chegar a tempo por causa do voo, mas não tive contato com ele ainda, não. Mas ele te convidou pra essa reunião? Claro. Não, porque todo mundo acha que eles estão brigados, por isso que eu tô perguntando. Não, mas é que tá, todo mundo acha, por exemplo, você achava que eu tinha postado coisa... Não bloqueou o Bolsonaro no Zap? Como é que é? Não bloqueou o Bolsonaro no Zap? Não, zero. Tá aqui, as 3 conversas minhas fixadas Neymar, minha esposa. Nossa, se eu não falo isso aqui primeiro, ia dar um problema. Era minha esposa, o Neymar e o Bolsonaro. Paulo Marçal tá no seu Zap também, não?
Não, eu tenho o número dele, mas não tá fixado. Nunca trocaram o número? Não, já conversamos. Olha aí, ó, vai gerar ciúme também, hein? Não vai não. Dentro da política a gente conversa com muita gente. Eu já conversei com muita gente que vocês nem imaginam e é da política, né? Se a gente conversa, a gente tem uma boa convivência com todo mundo. A Bíblia fala, olha, tem de paz com todos, se possível. Então até a Bíblia sabe que tem hora que com alguns é impossível. Então eu tento fazer isso. Eu tenho que ter paz com todos. Nem você negocia com o PT? Depende. Na presidência, por exemplo, da comissão de educação, eu tive que negociar a pauta, por exemplo. Tira isso aqui, eu coloco isso aqui. Enfim, a comissão de educação, para mim, foi um belo exemplo de que as expectativas de que eu seria, enfim, um Tasmania, um cara que iria roubar a pauta, caiu por terra. E é impressionante, né? Porque se eu tivesse feito uma presidência da comissão de educação de forma truculenta, etc e tal, a mídia ia adorar, ia falar que eu sou, enfim, um Bolsonaro 2.0. Mas como foi tudo perfeito, 0 notas, 0 manchetes. Mas enfim, já tô acostumado já. Carla Zambelli, muita gente atribui que aquela diferençazinha que fez o Bolsonaro perder em 2022 foi por causa do ato dela na véspera. Ela perseguiu aquele homem lá em São Paulo com uma arma em punho, um dia que não poderia nem estar armada do ponto de vista legal. Sim. Agora foi caçada. Ela foi abandonada por vários colegas nesse período, né? O próprio Bolsonaro não fala com ela, isso é público. Qual é a sua visão sobre a situação da Carla Zambelli? Ela tem ainda alguém que vá defendê-la publicamente? Bolsonaro ficou calado essa semana em relação à cassação. Com relação à cassação específica, eu acho o seguinte, você não precisa gostar ou não gostar da Zambelli. Mas você gosta da Zambelli como política? Eu gosto, encontrei com ela aqui, pra mim, enfim, uma pessoa que até então não foi pega em absolutamente nada em termos de corrupção. Obviamente não concordo com as... Eu gostei do até agora. Com as ações. Não. Eu digo assim, enfim, só pra colocar o espaço-tempo, mas eu vejo que as decisões, obviamente, que ela tomou, tanto no dia da eleição, acredito que são decisões que até mesmo ela tenha se arrependido disso, mas com relação à cassação dela, se eu não me engano, foi por divulgação de desinformação. Isso não tem nenhum artigo no Código Penal a respeito de fake news, principalmente de crime de opinião, principalmente de uma parlamentar. Artigo 53 da nossa Constituição tem que valer em algum momento. Ou invioláveis quaisquer palavras e votos de opiniões, ou não tão quaisquer. E eu vejo que, infelizmente, pode ver que hoje não há um conhecimento jurídico, há um relacionamento jurídico. Infelizmente, aqui na casa aqui, você fica torcendo pra cair em tal juiz. Isso é ridículo. Eu sou formado em Direito e a gente tem hoje, infelizmente, não somente o STF, mas vários tribunais do nosso país que envergonham o direito e a magistratura aqui no nosso país. Então, pra mim, a cassação dela é injusta, por esses motivos. Não acho que nenhum tribunal deva tirar um mandato que foi eleito democraticamente pelo povo. E se for dessa forma, daqui a pouco vai ser só PT aqui no Brasil mesmo, porque é muito fácil ter democracia só de um lado, tirando a oposição. Deputado, caso Bolsonaro se mantenha inelegível e não possa ser candidato, que é o cenário de hoje, não possa ser candidato em 2026, quem o senhor considera que deve ser o candidato do campo da direita a presidente da República? Olha, eu não vou colocar nenhuma opção para poder não surgir narrativas como se, enfim, eu estivesse prestando algum apoio ou colocando um plano B. O Bolsonaro deixou bem claro que ele é o plano A, o plano B e o plano C. E ele tá muito afinco nessa ideia, nesse planejamento dele. Então, é como se eu dissesse assim, poxa, você tá indo para um jogo de futebol. Qual é o seu planejamento? O planejamento é vencer. Mas se perder? Eu não quero pensar em perder. Meu planejamento é vencer. Então, eu digo dessa mesma forma. Hoje agora, é fato. Tem outras... É porque senão eu fico que nem um programa de futebol antes do jogo acontecer. Ei, o que você acha que vai ganhar? Vamos lá, então vamos ser. Se a eleição fosse hoje, ele não pode ser candidato. Ele mesmo fez isso com os nomes tranquilo. Eu acho que por similaridade, até mesmo ao Bolsonaro, acredito que seria o Tarcísio, por similaridade ao Bolsonaro, ter sido ministro, enfim, por ser governador de São Paulo. Historicamente, né, quem governa São Paulo ou quem tem um cargo desse em São Paulo compete a